Que a paz de Jesus encha o nosso coração e a nossa vida, a nossa casa, o shalom de Deus. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa e preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada, apontam com as flechas palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente a armar ciladas. E dizem, quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Aleluia! Escondidos dos ataques do inimigo. O Salmo 64, irmãos, como outros que já temos visto, Davi vai falar desse mundo que nós estamos cercados de aflições. Jesus fala isso, os apóstolos falam isso, a Bíblia toda demonstra isso, que ainda que sejamos do Senhor, ainda que andemos com Deus, ainda que estejamos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter aflições, lutas, mas a Bíblia também diz que quem confia no Senhor, quem busca o Senhor, vai se esconder em Deus. Davi fala sobre um lugar de se esconder nele. Olha no versículo de número 2, a oração de Davi é, esconde-me. Amado, existe em Deus, na oração, um lugar onde nós nos escondemos em Deus, onde o inimigo não deixa de nos atacar, mas as afrontas e as setas que tentam nos abater, não nos tiram do propósito de Deus, não nos tiram do lugar em Deus. Intercessão não é só uma maneira de orar, uma forma de oração, mas é um lugar. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que Ele pode colocar na brecha, ou seja, há um lugar onde você intercede por outros, mas onde você está em Deus escondidos. Os inimigos, e aí eu gosto sempre de aplicar mais aos inimigos espirituais, ainda que eles usem pessoas. Os inimigos, eles tentam nos atacar com palavras para nos amedrontar. Perceba no texto bíblico, várias vezes, versículo 3, Davi diz, eles afiam a língua como uma espada, apontam igual flechas, palavras amargas. Uma palavra lançada contra nós, que às vezes vem pelo WhatsApp, vem diretamente, ou às vezes vem através de um pensamento, ou alguém traz algo que falaram da gente, é uma espada, é uma flecha, é um dardo inflamado muitas vezes que vai incendiando, tira a nossa paz, tira a nossa alegria. Palavras podem ser lançadas pelo inimigo da nossa própria alma, da nossa própria mente. Nós mesmos podemos ficar falando para nós, ou ouvindo o inimigo falando, como se fosse a gente mesmo, porque o inimigo fala às vezes em primeira pessoa, e a gente pensa, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir, eu sou um derrotado, mas é o inimigo que está falando isso. Quando vier essa voz, você pode dizer, realmente, Satanás, você é, porque eu não, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou alvo da graça de Deus. Mas as palavras, os pensamentos que vêm, eles vêm para quê? Para nos amedrontar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser feliz? Para nos destruir, para minar a nossa fé. Quantas vezes nós cremos em algo e alguém vem, ou o inimigo, e nos dá uma palavra para nos trazer dúvidas, e aqui o texto mostra isso, para nos envergonhar, para nos desanimar. O que o inimigo quer, amado? É nos desanimar, é nos fazer perder a esperança de que em Cristo todas as coisas nós podemos, porque Ele nos fortalece. Esse texto é lógico, não está falando só de vitória, só de sucesso, mas pelo contrário, posso todas as coisas naquele que me fortalece,
é que eu posso superar as aflições, as limitações, e eu posso desfrutar a graça de Deus. Então, amado, nós não temos como impedir o inimigo de nos atacar. Nós não temos como construir uma vida espiritual onde Satanás não vai poder mais, de maneira nenhuma, nos tentar. Sinto te dizer que nós seremos tentados. Sinto te lembrar que nós seremos feridos pelo próximo. Seremos feridos por pessoas. Seremos feridos por amigos. Porque nós nos ferimos uns aos outros pelas nossas falhas, limitações. Sinto te dizer, mas nós seremos decepcionados. Sinto te dizer, mas nós vamos nos desapontar. Porém, preciso te lembrar nessa manhã, e cada um, irmão, que ouve essa palavra, que existe um lugar onde podemos nos esconder em Deus. Existe um lugar em Deus de esconderijo, e Davi encontrou isso. Este lugar se chama lugar secreto, onde o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E o lugar secreto não é apenas um lugar geográfico, físico, mas é um lugar em Deus. É um lugar onde a tua alma e o teu espírito encontram a intimidade do Senhor, o esconderijo do Altíssimo. E Deus, que é bom e é Pai, Ele nos esconde, de forma que o inimigo, ainda que lance setas e palavras, nós estamos guardados de tudo aquilo que é consequência dos ataques do inimigo. Você não pode impedir o inimigo de te atacar, mas você pode e deve apagar, frustrar os intentos de Satanás de te desanimar, de te frustrar, de te paralisar. E como eu experimento esse lugar de esconderijo em Deus? Como eu me escondo em Deus? 3 maneiras que eu vejo no Salmo. Primeiro, eu me escondo em Deus quando eu confio na proteção que só Ele pode trazer. Eu preciso confiar que só Deus pode me proteger de algumas coisas. Versículo 7, Davi diz: Deus atira contra eles uma flecha, e de repente eles ficarão feridos. O que Davi está dizendo, irmãos? Davi está dizendo que não era ele que ia se levantar para se defender, que não era ele que ia atacar o inimigo, que não era ele que ia procurar resolver essas questões, mas ele disse: o meu Deus vai me proteger, o meu Deus vai contra essas palavras, o meu Deus vai anular esses ataques do inimigo do meu coração. Eu me escondo em Deus quando eu confio que há uma proteção que só Deus traz para a gente. Nós não podemos impedir as pessoas de falar, o inimigo de tentar, mas nós podemos nos esconder em Deus confiando que Ele nos guarda. Ele é nosso guarda. Davi não venceu Golias porque confiava em si mesmo. Ele diz: Golias usou palavras para afrontar o Davi. Você vem contra mim, eu vou te matar, eu vou te destruir. E Davi diz: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem é o meu Deus me protege. Eu preciso confiar que é Ele que vence o inimigo, não sou eu. Em segundo lugar, eu experimento esse lugar de esconderijo em Deus. Eu me escondo dos ataques do inimigo quando eu não deixo nada roubar a minha alegria em Deus. Eu preciso tomar uma decisão todos os dias. Eu não vou deixar nada roubar a minha alegria em Deus. Versículo 10, Davi diz isso falando: o justo se alegra no Senhor e nele confia. O que Davi está dizendo, irmãos? Se olhar para o Salmo até o versículo 6, ou 8 pelo menos, nós vamos ter uma visão de um Davi preocupado, um Davi até mesmo afrontado. A gente vai olhar para ele e vai ficar: meu Deus, por que tanta coisa contra Davi? Um Davi inocente, e às vezes nós nos sentimos assim: como que estão fazendo tantas coisas contra mim? Eu tento fazer a minha vida menos complicada e as pessoas complicam. Eu tento me relacionar com as pessoas, mas é tanto problema. Quantas vezes nos sentimos assim, irmãos? Mas Davi diz o seguinte: o justo vai se alegrar no Senhor. Ele termina o salmo dizendo: esse contexto de ataque, de investida, de conspiração, de planos secretos contra nós, como ele coloca,
não vão roubar a minha alegria, porque o justo, a alegria dele está no Senhor. Mas nós precisamos ler Filipenses, onde Paulo está preso, está numa situação tão difícil, e ele escreve uma carta dizendo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a gente, por coisas pequenas, por uma palavra negativa, às vezes você ouve uma mensagem, você tem uma experiência com Deus, você ora, e você está tão feliz, aí uma palavra que alguém fala, ou que chega até você, você já deixa aquilo roubar a tua alegria. Amado, você se esconde em Deus, quando você decide: eu vou me alegrar nele, todos os dias da minha vida. A Bíblia fala: esse é o dia que o Senhor fez, alegre-se nele. Alegrar-se é uma decisão. E em terceiro e último lugar, eu me escondo dos ataques do inimigo, quando eu conservo um coração reto, quando eu conservo um coração íntegro. Versículo 10, Davi termina dizendo que o justo se alegra no Senhor, nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. O plano do inimigo é, através dos ataques, das setas, das feridas, nos fazer pecar, nos fazer revidar, nos fazer cada dia mais amargos, nos fazer pessoas frustradas, alimentando em nós um desânimo, incredulidade. Começamos a perder a capacidade de crer na mudança das pessoas, a capacidade de amar as pessoas. O plano do inimigo é ir minando o nosso coração, nos tirando do caminho reto e da integridade. Quantas vezes pessoas boas que estão cometendo, que estão praticando coisas tão boas, diante de pressões da vida, começam a ceder à carne, dizendo: faço tantas coisas boas, não vale a pena. Sabe de uma coisa? Eu estou me cansando. Mas a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. A Bíblia diz: vença o mal com o bem. A nossa atitude geralmente é o contrário. Quando estamos sendo tão feridos, nós começamos a dizer: eu preciso também ser um pouco mais esperto, eu preciso ser um pouco mais duro com as pessoas, e nós podemos estar perdendo o que é mais importante na nossa vida. O que é mais importante na nossa vida é conhecer a Deus e se tornar parecido com Jesus, e manifestar esse conhecimento de Jesus, testemunhar. Então conserve o seu coração reto, íntegro. O inimigo pode se levantar de todas as maneiras: a dor, a traição, a decepção, a frustração. Não saia da rota que Deus já traçou para você, permaneça firme, porque este é o lugar de se estar escondido em Deus. Deus, Ele guarda aqueles que se mantêm fiéis. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela palavra do Senhor, e oramos, Pai, para que o Senhor, pela graça, nos dê condição de praticar a palavra, porque, Pai, nós podemos saber, entender, escrever, explicar, mas na hora de praticar a Tua palavra, há uma batalha no coração de todos nós, e a única coisa que nos faz praticar o que nós conhecemos na teoria é o quebrantamento. Por isso, quebranta o nosso coração hoje, para que essas palavras não se tornem retóricas, belas e apenas uma teologia correta, mas que cada um de nós que ouve essa palavra nessa manhã, possamos decidir nos esconder no Senhor, confiando na proteção que só o Senhor nos dá, nos alegrando em Ti e preservando um coração íntegro, reto, como Teu servo Jó preservou. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém.